Segundo livro dos Reis, capítulo 5, para a glória do eterno Deus. E quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e irmãs com a santa, gloriosa, bendita e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Amém? Vamos então para a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 a seguir para a glória do eterno Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que, aleluia, está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço vós, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. E ficou purificado. Deus seja louvado. Aleluia. Glórias a Deus.
Querido irmão, querida irmã, está escrito: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, ou seguro. E credes em seus profetas e prosperareis. Quem estava falando para que Naamã assim o fizesse foi um profeta do Deus de Israel, por nome de quem? Eliseu, né? Louvado seja Deus. Não era necessário que Eliseu colocasse as suas mãos sobre este homem para que este homem ficasse purificado da sua lepra. É claro que não, né? Bastava uma palavra liberada da parte do profeta, o homem de Deus, né? Para que Naamã assim o fizesse, com certeza daria certo. Bendito seja o nome do Senhor, né? Aleluia. E vamos entrar na palavra do Senhor para a glória de Deus. Segundo o livro dos Reis, no seu capítulo 5, verso 1 a seguir, para a glória de Deus. Olha, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Olha quem ele era, né? Ele era um grande homem diante do seu senhor. Isso era certamente a posição que Naamã diante do seu senhor assumia como chefe, né? Louvado seja Deus. Certamente ele era um grande homem diante ali do seu senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Era um grande homem diante do seu senhor. É de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem, herói, valoroso, porém leproso. Era este homem, herói, né, valoroso, porém ele era leproso. Louvado seja o nome do Senhor. Era um homem que era respeitadíssimo. Era um homem que era respeitado, não resta dúvida, né? Era um homem que era herói, era um homem que era valoroso, né? Porém, era um homem leproso. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Agora veja, e saíram tropas da Síria. Olha o que acontece. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina. Olha o que aconteceu. Esses homens saem, levam presa uma menina, aleluia, louvado seja Deus, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha onde esta menina fica, né? Ao serviço da mulher de Naamã. Ou seja, essa menina é levada presa, fica agora certamente na casa de Naamã, esse homem herói, valoroso, porém era leprosa. Essa menina agora é levada presa, ela fica lá na casa dele, servindo a mulher de Naamã, ou servindo a mulher deste homem. Ela fica ao serviço da mulher de Naamã. Louvado seja Deus. Olha só. E disse esta a sua senhora. Olha o que a menina vai dizer à sua senhora, ou olha só o que a menina vai dizer à sua patroa. Louvado seja Deus, que era exatamente a esposa de Naamã, esse homem, herói, valoroso, porém leproso. Esse homem que era respeitadíssimo, não resta dúvida, porém leproso. Agora essa menina está lá na casa dele, servindo a mulher dele, e olha o que essa menina, louvado seja Deus, vai dizer para a mulher de Naamã. Ou seja, olha o que essa menina vai falar para a patroa dela. Aleluia. Oxalá, isso ela dizendo, a menina dizendo, oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta. Olha, a menina está dizendo, oxalá que o meu Senhor, ou seja, oxalá que certamente Naamã estivesse diante do profeta, olha só, aleluia, que está em Samaria, isso a menina dizendo, né, aleluia, ele o restauraria da sua lepra, certamente o profeta o restauraria quem? Naamã, da sua lepra. Louvado seja Deus. E aonde estava o profeta? Aleluia. Aonde é que estava o profeta do Senhor? Segundo a menina, o profeta certamente estava em Samaria. E a menina diz, oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta.
né, que estava ali onde em Samaria. O profeta certamente o restauraria a Naamã da lepra que havia sobre Naamã. Louvado seja Deus. Mas era certamente necessário que, segundo a menina, Naamã estivesse lá diante, aleluia, do homem de Deus, para que o homem de Deus o restaurasse ele ali da sua lepra. Mas ele tinha que estar lá, segundo a menina, e a menina estava falando para quem? Para sua patroa. Ou seja, a menina estava falando para a sua senhora, aquela senhora a qual essa menina, a ela estava ali servindo, que era exatamente, aleluia, a mulher ou a esposa do próprio Naamã, que era chefe do exército do rei da Síria, valoroso, aleluia, respeitado, não resta dúvida. Só que tinha um problema, porém, era leproso. E a menina está falando com a sua senhora e dizendo essas palavras: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que estava ali em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Louvado seja Deus. É a menina falando para a sua senhora. Amém? Louvado seja Deus. Veja só. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Naamã agora vai até o seu senhor e diz para ele: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Naamã está falando para o seu senhor acerca do que a menina, que era ali da terra de Israel, tinha falado na casa de Naamã. Então Naamã está falando para o seu senhor o que a menina falou na sua casa para a patroa dela, que era exatamente a esposa de Naamã. Então Naamã está conversando com o seu senhor, e falando o que a menina tinha dito. E falando o que a menina tinha falado lá na sua casa. Louvado seja Deus. Não, Naamã, nessa conversa com o seu senhor, fala o que a menina tinha falado na sua casa. Louvado seja Deus. Então veja, e disse o rei da Síria. Agora veja o que o rei da Síria vai dizer certamente para quem? Para Naamã. Quando Naamã terminou de falar o que a menina tinha falado na sua casa para a sua senhora. Veja só, agora o rei vai falar para Naamã o seguinte: vai. Quer dizer, o rei dá uma ordem agora para Naamã ir. E o rei diz, aleluia, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. O rei está dizendo para Naamã ir, andar. Que o rei iria enviar uma carta para o rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata. Isso foi Naamã. Naamã agora toma 10 talentos, aleluia, de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Isso foi Naamã. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, olha, logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Isso foi certamente, né, o senhor de Naamã, o que foi escrito nesta carta, a qual Naamã, aleluia, estava levando. Louvado seja Deus. E sucedeu o quê? Lendo o rei de Israel a carta, né, rasgou as suas vestes. Veja, a carta que Naamã acaba de entregar, o rei, certamente lendo, o rei agora pega suas vestes e rasga. Mas por que o rei pega suas vestes e rasga, após certamente ler, aleluia, a carta, aleluia, que Naamã levou, escrita certamente pelo rei da Síria, né? Por que o rei rasgou as suas vestes? Escuta, aleluia, e sucedeu que lendo o rei, né, de Israel a carta, aleluia, rasgou as suas vestes e disse, olha o que ele disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, isso o rei dizendo, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra, pelo que deveras notai, peço vós, e vede que busca ocasião contra mim. Isso o rei dizendo que certamente o rei estava buscando ocasião contra ele, logo após ele ler a carta e entender, né, o que estava escrito na carta. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, agora Eliseu ouve. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que é o rei de Israel, rasgar as suas vestes. Olha o que Eliseu vai dizer.
mandou dizer ao rei, isso o profeta, isso agora Eliseu disse o seguinte, aleluia, por que rasgaste as tuas vestes? Eliseu manda dizer para o rei, por que o rei rasgou as vestes dele? Olha só, deixai-o vir a mim, isso é Eliseu dizendo, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu quer saber por que o rei rasgou as suas vestes. Eliseu agora diz, deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Isso certamente Eliseu, né? Mandando dizer para o rei, para que o rei deixasse quem? Naamã, via ele. Ou seja, deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Ele vai saber, Naamã vai saber que há profeta em Israel. Deixa Naamã vir a mim, né? Ele vai saber que há profeta em Israel. E certamente Eliseu mandando dizer para o rei, logo após Eliseu, aleluia, ter ouvido que o rei rasgou as suas vestes, quando certamente a carta foi lida diante do rei, ali, louvado seja Deus, santo é o Senhor. Então Eliseu diz, deixai-o vir a mim, deixai-o vir a mim, saberá que há profeta em Israel, louvado seja Deus. Veja, veio, pois, Naamã com os seus cavalos, lá vem Naamã com os seus cavalos, e com o seu carro, e parou a porta da casa de Eliseu. Olha ali aonde Naamã para. Naamã para certamente lá na porta da casa de Eliseu. Quando Eliseu disse, deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então agora Naamã vem para onde? Aleluia! Naamã vem exatamente para a porta da casa do homem de Deus. Naamã vem para a porta da casa de Eliseu, o homem de Deus, a qual disse Eliseu, deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então agora Naamã chega lá na porta da casa do homem de Deus. Naamã chega certamente lá na casa de Eliseu, louvado seja Deus. Agora está Naamã lá na porta, né, de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, Eliseu agora pega o mensageiro e manda certamente até Naamã, e olha o que Eliseu manda certamente, aleluia, o mensageiro falar para Naamã. Olha o que Eliseu manda o mensageiro certamente falar para Naamã. Vai, e lava-te 7 vezes no Jordão. Isso foi o que Eliseu mandou que Naamã fizesse. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada, aleluia, e ficarás purificado. Ou seja, se fizer do jeito que eu estou te mandando, do jeito que eu estou te ordenando, aleluia, a tua carne ficará curada e tu vai ficar purificado. Ou seja, a lepra vai sair, a lepra vai sair, a lepra vai sair, mas se fizer exatamente do jeito que eu estou te ordenando, do jeito que eu estou te mandando, do jeito que eu estou falando, então tu ficará curado e a lepra vai sair. Louvado seja Deus. Escuta, porém Naamã, é brincadeira, né? Naamã está leproso. Mas veja, depois que Eliseu manda o mensageiro falar isso, que Eliseu mandou que o mensageiro falasse para Naamã, olha só, aleluia, louvado seja Deus. Porém Naamã muito se indignou. Ou seja, Naamã agora fica muito indignado com o que certamente Eliseu mandou falar, ou com o que Eliseu falou, através desse que Eliseu mandou que falasse para Naamã, né? Louvado seja Deus. Porém, Naamã muito se indignou e saiu. Lá vai Naamã, dizendo, olha o que Naamã vai dizendo. Eis que eu dizia comigo, Naamã dizendo, escuta, olha o que Naamã estava falando. Isso certamente, Naamã estava dizendo, eis que eu dizia comigo. Onde é que Naamã estava dizendo isso? Quando certamente ele estava vindo no caminho, ele estava lá, né? Dizendo com ele. Aleluia. Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. Ou seja, certamente o profeta sairá, né? Por se há em pé, vai se colocar em pé. Invocará o nome do Senhor seu Deus. Ele vai invocar o nome do Senhor seu Deus. Isso Naamã dizendo com ele mesmo.
passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Isso era o que Naamã dizia com ele mesmo. Isso era o que Naamã estava certamente pensando, além de pensando, dizendo com ele mesmo. Que certamente Eliseu iria fazer desse jeito que Naamã estava dizendo. Só que louvado seja Deus, foi totalmente diferente do que Naamã estava dizendo que o profeta iria fazer. O profeta fez totalmente diferente da forma com que Naamã disse que o profeta iria fazer. O profeta não faz como dizem que ele tem que fazer. Não, o profeta faz é como Deus manda. Aleluia, o profeta faz é como Deus manda, não é como dizem que ele tem que fazer. Não, o profeta fala, é o que Deus manda, não é o que, aleluia, alguém manda que ele fale, não. Louvado seja. Então, Naamã se equivocou ao dizer que seria do jeito que certamente ele estava pensando ou falando com ele mesmo. Não, aleluia. Então ele ficou indignado com o que Eliseu mandou, que certamente ele o quê? O fizesse, porque ele queria que fosse feito, não do jeito que o profeta mandou que ele fizesse, mas Naamã queria que fosse feito como Naamã queria que fosse feito. E não era como Naamã queria que fosse feito. Era como Deus. Não é como eu quero que seja feito, é como Deus. Não é como você quer que seja feito, é como Deus quer. Louvado seja Deus. O que tem que prevalecer não é o nosso querer. O que tem que prevalecer é o querer de Deus. O que tem que prevalecer não é a nossa vontade. O que tem que prevalecer é a vontade, o querer de Deus. E Naamã queria que fosse do jeito que Naamã queria. Ou Naamã queria que fosse do jeito que Naamã estava dizendo para ele mesmo, que certamente seria daquele jeito. Por não ser como Naamã estava dizendo que seria. Então Naamã ficou indignado. Veja só. Passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Isso é o que Naamã está dizendo. Aí Naamã diz, não são porventura, Abana, isso Naamã dizendo, e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, Naamã dizendo, não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Naamã se foi com indignação. Naamã foi revoltado, porque não foi como ele queria. Foi como o profeta mandou que ele fizesse. Então ele foi com indignação. Eu posso, aleluia, imaginar tamanha era a indignação de Naamã, por não ser como ele disse que seria, Eu posso aqui parar um pouco e começar a pensar, tamanha era certamente a indignação de Naamã, levando consigo por não ser como ele dizia que certamente seria. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Veja, Santo Deus, então chegaram-se a ele os seus servos, ou seja, então chegaram-se a Naamã os servos de Naamã, amém? E lhe disseram, meu pai, isso, os servos de Naamã dizendo, Naamã está indignado, mas olha o que os servos de Naamã diz para Naamã, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria? Isso, os servos de Naamã dizendo para Naamã. E Naamã está indignado. E os servos de Naamã estão falando isso aqui para Naamã, Aleluia. Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Quer dizer, os servos de Naamã estão conversando com Naamã. Louvado seja Deus. Naamã está indignado com o que Eliseu mandou que Naamã fizesse. Por que essa indignação? Porque, aleluia, não foi como Naamã dizia que tinha que ser. Não, foi de outro jeito. Então Naamã ficou indignado. E agora os servos de Naamã estão conversando com Naamã. Aqui, certamente, dá a entender que acalmando a Naamã daquela indignação, daquela revolta que estava sobre Naamã por não ser como Naamã dizia que tinha que ser. Aleluia.
Quer dizer, o que Eliseu mandou que Naamã fizesse foi algo simples, não foi algo difícil, não foi algo complicado de Naamã fazer. O que o profeta mandou que Naamã fizesse foi algo muito simples. Aleluia, para que certamente a lepra o deixasse Naamã em paz, para que a lepra o saísse de Naamã, para que Naamã ficasse curado da sua carne e a lepra fosse embora da vida dele. O que o profeta, o homem de Deus, mandou que Naamã fizesse foi algo simples, só que por não ser como Naamã dizia com ele mesmo que tinha que ser, então Naamã ficou indignado por causa disso. Mas o que o profeta mandou que Naamã fizesse foi algo simples de Naamã fazer. Porém, Naamã está indignado e os servos de Naamã estão conversando com Naamã, certamente tentando acalmar a Naamã para que Naamã fizesse o que Eliseu mandou que Naamã fizesse, porque certamente dá a entender que Naamã não queria fazer como o profeta mandou que ele o fizesse, mas Naamã queria fazer do jeito que o próprio Naamã disse certamente que tinha que ser. Porém, por não ser como Naamã disse que tinha que ser, e sim como o profeta mandou, então causou em Naamã indignação. E os servos de Naamã estão conversando com Naamã, que está muito indignado com relação ao que o profeta mandou que ele o fizesse, para que ele fosse o quê? Curado daquela lepra, para que ele fosse curado da sua carne e também restaurado daquela lepra. Louvado seja Deus. Então veja, então desceu. Agora Naamã vai descer. Parece que Naamã não queria descer. Às vezes é assim na nossa vida. Parece que nós não queremos descer. Aleluia. Mas nós precisamos descer. Tem coisa que só acontece nas nossas vidas se nós descer. Agora veja o que Naamã vai fazer. Exatamente isso. O que talvez ele não queria fazer. Porque imagina Naamã em seu carro ou em sua carruagem, né? Imagina um homem vindo, colocando as mãos sobre ele, orando ao Deus Todo-Poderoso, e, aleluia, Naamã ficasse curado ali naquele momento, sem ter mesmo que sair do seu carro, aleluia, sem ter que descer, sem ter que fazer nada. Ei, não era como Naamã dizia com ele que tinha que ser, não, foi totalmente diferente. Agora Naamã vai fazer o quê? Agora Naamã desce, agora Naamã vai descer, agora Naamã desce, para quê? Para poder ser feito aquilo que o profeta determinou que tinha Naamã que fazer para ser curado. Aleluia, louvado seja Deus. Então nas nossas vidas é assim também, nós temos também que descer. Nós precisamos descer, nós precisamos descer, nós precisamos descer. Observa que Naamã desce com a lepra. Observa que Naamã desce com a lepra. Louvado, Naamã está descendo, ele está descendo com a lepra. Naamã está descendo, ele está descendo com a lepra. Naamã está descendo com uma lepra. Naamã está descendo com uma lepra. Ele não queria descer, ele queria que o profeta colocasse sobre ele as mãos do profeta, orasse ao Deus do profeta e certamente o restaurasse ele daquela lepra. Mas agora Naamã está descendo, Naamã vai descer. Olha só, escuta. Aleluia. Então desceu. Ou seja, agora Naamã desce. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Agora Naamã desce. Naamã parece que não queria descer. Então certamente agora Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Isso mesmo. Naamã desce e mergulha. Impressionante. Ele não só desceu. Primeiro ele desceu. E segundo ele mergulhou no Jordão. Então veja. Muitas vezes é assim na nossa vida. Primeiro nós temos que descer. E segundo, mergulhar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Então Naamã, primeiro ele desce, não queria descer, mas agora ele desce. agora ele desce. Naamã agora desce. Então Naamã desceu. Após Naamã certamente ter descido, o que Naamã vai fazer agora? A princípio ele desceu, não queria talvez descer, mas desceu. Aleluia, louvado seja Deus. E mergulhou no Jordão 7 vezes. Agora está lá Naamã. Mergulha uma vez no Jordão, mergulha a segunda vez, mergulha a terceira vez, e por aí se vai, mergulha a sexta vez e mergulha a 7ª vez no Jordão. Primeiro ele desce e mergulha 7 vezes no Jordão, louvado seja o nome do Senhor.
Ele mergulha conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. E a carne de Naamã tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Talvez Naamã não queria descer, mas Naamã teve que descer. Louvado seja Deus. Aleluia. Com certeza, no meu ponto de vista, a princípio dá a entender que Naamã não queria descer. Estava indignado, os seus servos conversa com ele. O que Eliseu mandou ele fazer não era coisa do outro mundo, era algo simples, era apenas, aleluia, dar esses 7 mergulhos nas águas do Jordão, para que ele ficasse curado, aleluia, e a lepra saísse dele. Então, aleluia, ele primeiro, agora ele desce, mergulha 7 vezes, e após certamente os 7 mergulhos, Naamã, aleluia, fica com a sua pele ou com a sua carne igualzinha a carne de um menino, igualzinha a carne de um bebê. E então Naamã fica purificado da sua lepra. E então a lepra o deixou, aleluia, Naamã. E Naamã agora, certamente, além de ser aquele homem valoroso, aleluia, respeitado, aleluia, já não é mais, aleluia, leproso. Agora Naamã, aleluia, é um homem, louvado seja Deus, restaurado da sua lepra. Naamã agora é um homem restaurado da sua lepra. Isso porque ele fez conforme a palavra do homem de Deus. Então, aleluia, louvado seja Deus, ele ficou purificado, aleluia, daquela lepra, e a carne de Naamã ficou, aleluia, igualzinho ou parecido com a carne de um bebê ou de um menino. Deus seja eternamente louvado. Muitas das vezes, minha irmã, em nossas vidas, aleluia, é preciso descer, é preciso mergulhar. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Muitas das vezes em nossas vidas é preciso descer, é preciso mergulhar para que a situação seja resolvida. Se Naamã não tivesse, aleluia, descido, se Naamã não tivesse mergulhado 7 vezes nas águas de Jordão, nada teria acontecido e quem sabe Naamã teria morrido com essa lepra. Porém, ele fez conforme a palavra do homem de Deus, ainda que Naamã ficou muito indignado, aleluia, louvado seja Deus, certamente sem querer fazer, conforme a palavra do homem de Deus, mas dizendo Naamã com ele mesmo, que certamente não seria daquele jeito. Aleluia. Naamã diz que o homem de Deus sairia, certamente se colocaria em pé, oraria a Deus, colocaria suas mãos sobre Naamã e ficaria curado ou purificado da lepra. Não foi como Naamã disse, com ele mesmo que seria, mas sim foi como o homem de Deus determinou e mandou que ele o fizesse. E assim Naamã foi purificado ou curado e ficou com a sua pele parecendo a pele de um menino. Deus seja louvado. Então nós temos que descer e mergulhar na presença de Deus sempre, sempre e sempre. Querido irmão, querida irmã, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Fiquem todos com esta palavra. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de todos. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos nossos irmãos e irmãs. Você que está no Brasil, Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Você que está fora do Brasil, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir e nos conceder, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é bendito por toda a eternidade. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe grandemente a vida de todos. E fiquem todos com Deus.